Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 1 do PET volume 6 de língua portuguesa. Então, nós temos aí o eixo temático, que é compreensão e produção de textos, tópico, habilidades e conteúdos relacionados. Então, vamos às atividades. Gêneros textuais: notícia e reportagem. A notícia é um gênero discursivo que procura apresentar o registro de fatos de interesse geral, sem que a opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Nesse sentido, os autores buscam ocultar seu posicionamento ou do veículo de comunicação em relação ao fato relatado. Sua finalidade é, primeiramente, informar, por meio de um relato, as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Por se tratar de uma produção realizada por humanos, a neutralidade total é praticamente impossível, pois toda notícia apresenta os fatos a partir de uma perspectiva determinada pelo olhar de quem a escreve, pela orientação do jornal ou revista e pelo público-alvo da publicação. Então, resumindo a notícia, né, é um gênero discursivo que a pessoa não expõe o seu ponto de vista, né, o autor daquela notícia ele não vai expor a sua opinião, ele vai tentar relatar os fatos como eles realmente são, né, sem expor a sua própria opinião. Já a reportagem é um gênero discursivo que se define por apresentar informações sobre temas específicos e por caracterizar situações e acontecimentos a partir da observação direta dos fatos. É o produto, portanto, da atividade do repórter. Embora não tenha o caráter predominante voltado para a objetividade e a neutralidade, como as notícias, a reportagem já apresenta mais traços subjetivos, ou seja, deixa transparecer o posicionamento de quem escreve. Então, a reportagem, né, já expõe um pouco mais a opinião de quem está escrevendo. A notícia já é mais objetiva e a reportagem mais subjetiva. Então, leia o texto abaixo e responda às questões a seguir. Nós temos aí uma notícia. 60% das pessoas dormem segurando smartphones, diz pesquisa. Consumidores por todo o mundo admitem. Eles dormem com seus smartphones, o levam para o banho e resgatariam o aparelho de um incêndio antes de salvar o gato da família. Essas são algumas das descobertas de uma pesquisa feita em 7 países entre mais de 7.000 pessoas sobre os seus hábitos com smartphones, divulgada nesta terça-feira pela Motorola, a mais nova aquisição da gigante chinesa de eletrônicos Lenovo. 60% dos entrevistados disseram que dormem segurando seus aparelhos, com a maior porcentagem na Índia, 74%, e China, 70%. E 57% disseram que levam seus celulares para o banheiro, com as maiores porcentagens na China e no Brasil. 1 em cada 6 usuários de smartphones disse que usa o aparelho durante o banho, e mais da metade, 54%, afirmam que procuraria o celular antes do gato da família no caso de um incêndio. A pesquisa foi feita pela internet, pela KRC Research, e ouviu um total de 7.112 donos de smartphones nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, China, Espanha, México e Índia. Então, está disponível, né, na Isto É, edição 1191. O acesso foi em 6 de outubro de 2020. Então, vamos às atividades sobre essa notícia. Responda. A finalidade do texto fica clara logo no primeiro parágrafo. Qual é ela? O texto apresenta uma opinião ou um fato? Destaque elementos do texto que comprovem sua resposta. Então, a finalidade desse texto aí é expor um fato, né? É relatar um fato. Que fato é esse? Né? É a relação que os consumidores têm, né, com seus smartphones. Aí a gente volta aqui ao texto. O título da notícia, né, 60% das pessoas dormem segurando smartphones, diz pesquisa, é o título.
Esse primeiro parágrafo, ele é chamado de lead. É o resumo da notícia. Ó. Consumidores por todo o mundo admitem. Eles dormem com seus smartphones, o levam para o banho e resgatariam o aparelho de um incêndio antes de salvar o gato da família. Se você analisa só esse primeiro parágrafo e que é a lead, você já consegue entender praticamente a notícia toda. Porém, no decorrer da notícia tem os dados, né, a porcentagem, né, mas aí já resume bastante todo o assunto, todo o tema tratado. Né? Aí o texto apresenta uma opinião ou um fato. Ele não está expondo sua opinião, ele está relatando, né, os fatos, que foi feita uma pesquisa, tendo os dados. Então, destaque elementos do texto que comprovam sua resposta. Então, você pode colocar a porcentagem, aqui já no título já tem, né? 60% das pessoas dormem segurando smartphones. É um dado, então é um fato. Né? 60% dos entrevistados, né, disseram que dormem segurando. Você pode pegar a parte das porcentagens, se retirar do texto todo, não, né? Uma pesquisa feita em 7 países, com mais de 7 mil pessoas, sobre hábitos. Então, são elementos que indicam fatos, né? Porque foram retirados de uma pesquisa. Não é a opinião do autor a respeito, é um fato. 2. Que elementos do primeiro parágrafo permitem identificar o objetivo do autor? Quase todos os textos informativos procuram responder essas questões. O que? Qual foi o acontecimento ocorrido? Quando? Esse fato aconteceu em que momento? Onde? Esse fato aconteceu em qual lugar? Quem? O sujeito ou os sujeitos envolvidos neste relato. Por quê? As razões que possibilitaram esse evento. E como? Os processos envolvidos para a consolidação desse fato. Como essas questões são respondidas no texto? A gente pode, no primeiro parágrafo, a gente já pode. Quem? Né? São consumidores por todo mundo. Quem? O quê? O que eles fazem? Eles dormem com seus smartphones, eles levam os seus smartphones para o banho e eles resgatariam o aparelho de um incêndio antes de um gato. É o quê? O que acontece? Onde? A gente pode relatar aqui os locais onde foram feitas as pesquisas, né? China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, México. E quando? Esse quando aí, né, é a qualquer momento, a qualquer hora que ele esteja usando. Não tem aí um quando específico, né, um momento específico. Então dá para retirar aí as informações básicas. Número 3. Como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. Em quais suportes você observa a ocorrência de reportagens? A gente observa reportagens em jornais impressos, sites jornalísticos, em blogs, revistas, até em emissoras de rádio, né, tem reportagens, e muitos outros veículos tem reportagens na televisão, né, jornais que passam na televisão, programas que passam programas de TV, tem reportagens. Número 4. Entre os gêneros jornalísticos, há aqueles que priorizam a informação e os que priorizam o comentário. Quanto à reportagem, ela é considerada um gênero que se ocupa tanto da informação quanto do comentário. Identifique no texto lido aspectos que o caracterizam como notícia. Então, no texto que nós vimos, né, 60% das pessoas dormem segurando smartphones, diz pesquisa, o autor, ele registra o fato, ele não emite sua opinião a respeito, né, ele não coloca o seu posicionamento. A linguagem que foi utilizada é uma linguagem objetiva, coesa, né, clara, é uma linguagem formal e deixa clara aí essa neutralidade, né, o autor não expõe sua opinião, né, deixa essa neutralidade a respeito do assunto. Então, são esses aspectos aí, né, que caracterizam o texto que nós lemos como uma notícia. Aí, número 5. Quais são as principais características da reportagem?
Então, coloquei o site aqui todo da matéria. As principais características da reportagem são: as reportagens são textos escritos em primeira e terceira pessoa. Você não precisa fazer só em primeira pessoa, né, você pode ser em primeira e em terceira. Presença de títulos, sempre vai ter um título, né, que seja chamativo. Foco em temas sociais, políticos e econômicos, geralmente assuntos que estão na moda, né, que estão em evidência. Linguagem simples, clara e dinâmica. Essa reportagem, ela não vai ser lida ou ouvida por apenas um tipo de público, né? Então tem que ter uma linguagem simples para que todos entendam, né? Clara e dinâmica. O discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, a linguagem formal e textos assinados pelo autor, né? Tem que ter uma assinatura. Quem fez a reportagem tem que assinar, tem que ter um autor. Então essas são as principais características aí de uma reportagem. Então terminamos aí mais uma semana, né, uma semana aí do PET volume 6 de língua portuguesa do primeiro ano. Fácil, né? São assuntos que já tínhamos tratado em outros PETs. Espero ter contribuído aí com a aprendizagem de vocês. Fica aqui meu forte abraço e uma ótima semana.